Fala galera, beleza? Chegamos ao fim aqui de mais um Aston Experience. Tô aqui hoje com o Guga Scarpati. Nos deu a moral aqui, veio aqui, fez uma tatuagem muito fera hoje, um black work. Nosso amigo Jesuato também colaborou bastante, não chorou muito, né? Ficou bem legal. E eu vou bater um papo com o Guga agora. Deixa eu te conhecer um pouco antes da tatuagem. Você, no bate-papo nosso ali, você falou que você tem já uma longa experiência com tatuagem. E o que você fazia antes da tatuagem? Quem era o Guga antes da tatuagem? Essa longa experiência em tatuagem são de 3 anos, né? Eu tatuo há 3 anos. Sou engenheiro mecânico, tá? Trabalhei com engenharia mecânica até 2016. Fiz uma especialização em aerogeradores, né? Eu fazia parque eólico, trabalhava com parque eólico. E depois de muito tempo trabalhando na engenharia e cansado realmente daquela rotina maçante de projetos, de viagem o tempo inteiro, eu fui ficando mal, fui ficando doente, e isso estava acabando comigo. Tipo, eu fiquei com um quadro de estresse muito grave, e no meu último projeto, lá em 2016, lá na Bahia, eu trabalhei até setembro de 2016. E aí voltei para São Paulo e falei, puta, preciso fazer um check-upzão bacana, porque eu estou muito estressado, algo em mim não está funcionando bem. Você sabe quando você está, de fato, diferente do seu normal. E aí, no check-up que eu fiz, eu descobri um câncer. Eu descobri um tumor no cérebro, tá? Eu estava com um tumor. E você começa a refletir sobre sua vida, tudo que você fez até ali, que realmente desse prazer para você. E eu não tinha, de fato, era trabalho. Eu tenho uma filha que vai fazer 15 anos, que praticamente eu cresci o tempo inteiro, perdi o crescimento dela, de tanto trabalho, de tanta viagem, e isso estava começando a pesar, longe de casa, longe da minha família, das pessoas que eu amo, e me vi doente, podendo simplesmente morrer, tá? Que eu acho que o câncer foi terrível, foi uma doença que realmente me debilitou demais. Eu fiquei por muito tempo mal, mas ela serviu para me abrir os olhos, para me alertar que algo não estava certo na minha vida, que eu precisava mudar. E aí eu foquei em fazer o tratamento, em me curar. Aí fiz uma cirurgia, foram 10 horas de cirurgia, assim, tipo, você não sabe se você vai acordar, mas graças a Deus deu tudo muito certo. Aí vem quimioterapia, tem toda aquela recuperação chata do câncer. E durante esse tempo eu comecei a desenhar muito. Eu sempre gostei de desenho em si. E na minha recuperação, naquele tempo em casa, eu comecei a desenhar, mas jamais imaginei que pudesse virar tatuagem um dia. Naquele momento nem passava pela minha cabeça. E aí eu comecei a pensar, a avaliar a minha vida, como ela estava, e se estava realmente valendo a pena, e não estava. E aí eu decidi que eu sairia da empresa, tá? Em 2017, março de 2017, eu voltei, depois do meu tratamento, voltei para a empresa, e o primeiro dia de empresa, depois da minha volta, eu me senti tão mal quanto depois das minhas sessões de químio. Eu fiquei péssimo na empresa. Eu tive ânsia, vomitei, eu falei, cara, não é mais ambiente para mim. Como se fosse uma fobia. Eu falei, não é mais aqui que eu quero, e aí foi muito difícil sair, porque aconteceu, você vê, o destino ele é meio imprevisível com a gente. Quando eu descobri o câncer, que eu fui fazer o tratamento, eu estava na empresa, tenho o plano de saúde da empresa, tudo beleza, porém, naquele mês, eles tinham mudado de fornecedora do plano de serviço.
E aí, quando eu fiz todo o tratamento, que foram aprovar minha cirurgia, o convênio negou. A carência, porque estava na carência. E aí o dono da empresa pagou, ele bancou a minha cirurgia. Tipo, não foi uma cirurgia barata. E o cara bancou. E como que você chega depois desse cara fala assim, eu não quero mais trabalhar aqui. Então foi uma decisão muito difícil para mim, mas eu precisava sair, eu precisava respirar, porque de fato não estava me fazendo bem. E aí saí. Só que quando eu saí, eu falei, caralho, e agora? O que é que eu vou fazer da minha vida? Avulso, tipo, eu trabalhei com TI por muito tempo, fiz design, fiz várias coisas assim, que eu falei, cara, pode ser uma opção, mas eu estava cansado dessa vida maçante, eu queria algo novo, assim. E aí, aconteceu algo muito, sei lá, eu tenho uma espiritualidade muito marcante, assim, algumas coisas que realmente acontecem na minha vida têm um significado muito importante para mim. Há muito tempo atrás eu sofri um acidente de carro e nesse acidente de carro morreu minha ex-namorada e ela era uma artista incrível. Ela desenhava, criava arte em qualquer coisa, tudo que ela via era arte, tudo. E ela morreu nesse acidente. E durante esse tempo que eu fiquei no ócio, fiquei sem saber o que fazer, eu comecei a desenhar e vinha vários flashes daquela época, das artes que ela fazia e tudo que ela fazia. E isso foi me marcando muito, me tocando muito, e um dia, do nada, eu tive um vislumbre de algo muito, até um déjà vu, não sei. Mas eu adormeci e ouvi a voz dela falar assim, por que você não tenta fazer tatuagem? Do nada. E eu acordei com aquela ideia na cabeça. Falei, tatuagem, velho, será que se aprende a fazer tatuagem? E aí, o tatuador que fez essas tatuagens em mim é um bem parceiro. Até semana passada eu fui lá no estúdio dele. E eu falei, como você aprende a tatuar? Então, para aprender a tatuar você precisa encostar num estúdio, ver os caras passando a dica e meter o pau mesmo, tatuar a gente aí e vai pegando prática. Eu falei, cara, não pode ser bagunçado desse jeito. Deve ter realmente alguma coisa técnica, e como eu venho da área técnica da engenharia, eu sei que tudo se aprende de fato. Você estudou muito para ser engenheiro, né? Eu falei, não pode ser bagunçado. Puta, mano, é a pele de alguém, tá ligado? Você vai colocar algo ali que vai ser para sempre. Não pode ser todo jeito. E aí eu falei, vou pesquisar. E aí pesquisei escolas de tatu. Encontrei duas, em uma eu fui super mal recepcionado, muito mal recepcionado. E aí deu aquela brochada, né? Você tava com aquela ideia ali, louco para fazer aquilo acontecer, e de repente você vai num lugar que você é mal recepcionado. Isso frustra você demais. Sim. E aí, como saí meio acabado dessa escola que não me atendeu bem, eu estava voltando para casa. Eu moro na Zona Leste e encontrei outra escola lá no Tatuapé, que é onde eu estou até hoje. Eu entrei na X-Art como aluno em final de março de 2017. Em maio eu estava fazendo um freela lá, tá? Eu fiz um combinado com o Daniel, que é o proprietário, eu cuido da parte digital, do site deles, de toda a programação que ele tinha, que era muito precária naquela época, e em contrapartida eu ia utilizando o espaço para tatuar, porque eu não tinha contato, tá? Eu não tinha amigos e parentes, enfim. As pessoas que eu conhecia em São Paulo eram do mundo corporativo, não é o público-alvo da tatu. Sim. Então, utilizar o espaço e receber os clientes que já eram clientes do estúdio facilitou um pouco minha vida. Só que todo início é muito difícil, tá? Porque você não tem portfólio, tá? Você não tem experiência, você tem segurança de sobra, e isso é muito difícil para quem está começando a tatuar. As informações que eu aprendi durante o curso me ensinaram a tatuar, mas se não fosse minha curiosidade em saber
os equipamentos, ter curiosidade em saber o que é bom, o que não é, se realmente vale a pena, porque naquela época, como se fosse algo muito lá atrás, mas é algo muito recente. Em 2017, o mercado da tatuagem no Brasil era praticamente monopolizado, tá? E não tinha uma variedade de equipamentos que a gente tem hoje. Então, o acesso era mais restrito, a qualidade não era tão boa, mas eu tinha curiosidade em saber como tudo funcionava. E isso foi me dando um know-how muito grande, uma bagagem muito grande, tecnicamente, sobre equipamentos, sobre tudo que a gente precisa realmente para ser um bom tatuador, tá? Que não precisa ser só talento, você pode ser o mais talentoso, se você não tiver técnica, não vai muito longe, tá? E é a mesma coisa do lado oposto, né? Não adianta você ter uma técnica apurada e ter preguiça de fazer um desenho, sabe? Tem profissionalismo em qualquer profissão, acho, né? Você precisa ser um profissional completo e saber de fato o que você está fazendo. E aí partiu, de fato. Naquele momento eu comecei a tatuar. E nessa brincadeira agora tem 3 anos. Hoje eu tatuo e dou aula para tatuadores iniciantes, que assim como eu, naquela época eu vislumbrei algo e isso virou meu sonho, virou meu objetivo. E hoje eu vejo nos meus alunos a mesma ideia. Não é a mesma história, mas cada um tem uma história, cada um tem aquilo que realmente significa e tem importância para si. E eu tento passar tudo que eu aprendi nesses 3 anos para esses caras que realmente querem de fato viver de tatuagem e fazer com que isso seja algo que dê prazer para a vida.